Hoje eu quero te explicar um jeito diferente de você encarar a criação de conteúdo, o seu posicionamento, a escolha do seu nicho, afinal de contas você é seu nicho, e como isso vai impactar na hora de você ganhar autoridade e reputação aqui no mercado. Nós vamos falar de storytelling do jeito mais aplicável e prático que eu posso pensar neste momento. Nós vamos começar pelo seguinte: você não precisa se preocupar com quem é a pessoa que está te ouvindo no primeiro momento. A sua preocupação primária precisa ser de escolher uma problemática, escolher um aspecto da vida, do trabalho, que é um aspecto onde você tem domínio técnico da coisa, e expor esse aspecto para as pessoas, mostrando para elas como aquilo é de verdade. Eu vou dar um exemplo que vai te ajudar a entender. É como se eu fosse pegar essa lapiseira e eu falo, bom, essa vai ser o que eu vou trabalhar no meu canal do YouTube é lapiseira. E o que eu vou fazer é, eu vou começar a explicar para as pessoas o que é lapiseira, como se usa lapiseira, por que lapiseira é melhor do que caneta para você escrever num livro, por que lapiseira é melhor do que lápis, para quem lapiseira é interessante, o que a lapiseira pode mudar no teu dia a dia, como a lapiseira se encaixa dentro da tua vida. Percebe que o exemplo parece até meio idiota falando agora, mas a questão é, não importa se é homem, mulher, se é mãe, se é moleque solteiro, não faz diferença quem é que está me ouvindo no primeiro momento. Por quê? Porque naturalmente, quando eu começar a falar da lapiseira, duas coisas vão acontecer. A primeira é, as pessoas que já pensam em utilizar uma lapiseira e se preocupam com a lapiseira vão começar a me ouvir. Segundo, se eu falar da lapiseira corretamente, se eu for um cara que realmente entende sobre lapiseiras e como elas ajudam na nossa vida, pessoas que sequer pensavam que isso era interessante vão começar a me ouvir. Então, o passo número 1 da tua criação de conteúdo não é saber para quem você vai falar, é saber qual é o objeto sobre o qual você fala. Eu falo sobre trabalhar no digital de forma bem enxuta, sozinho, de dentro de casa, uma equipe bem pequenininha. Eu poderia falar sobre muitas outras coisas. Eu sei falar sobre algumas outras coisas. Olha que diferença. Eu posso falar sobre muitas, mas eu só sei falar sobre um grupo ainda menor. Mas eu escolho continuar falando só do trabalho no digital com uma equipe bem pequena ou sozinho. Micronegócio, negócio de uma pessoa só, one person business. Por quê? Porque é um objeto que eu consigo expor para você e mostrar como se enquadra em toda a sua vida. Percebe quando eu falo objeto, eu não estou falando de um objeto físico, eu estou falando da coisa sobre a qual você vai falar? Então, a primeira coisa que tem que acontecer é você selecionar o que é isto sobre o qual você fala. E isso sobre o qual você fala, eventualmente vai se tornar a sua categoria de mercado, vai ser a sua bandeirinha. E vai ser a coisa pela qual você é conhecido. Nós precisamos ser conhecidos por uma coisa aqui na internet. Não adianta você vir para a internet e falar de tudo, porque não é isso que significa você ser o seu nicho. Você precisa ser conhecido por uma coisa. E a questão é, quando as pessoas pensarem nesta coisa, elas precisam lembrar do seu nome. É por isso que você é o seu nicho. Porque existe a categoria de mercado, existe o nicho, mas as pessoas vão lembrar do seu nome. E por que elas vão lembrar do seu nome e não de outros? Porque você é o que sabe enquadrar o objeto na vida da pessoa e enriquecer o conceito desse objeto corretamente. Vou dar um exemplo. Fiz uma live sexta-feira e um cara disse assim, cara, vendo essa live eu percebi que o meu erro era que eu estava sendo um professor ao invés de ser um contador de histórias. Eu falei, não é esse teu erro. É que os melhores professores são os melhores contadores de histórias. Então, não é ser professor ou contar história. É que, para ser um bom professor, você vai ter que ser um bom contador de história.
O que eu fiz ali, naquela resposta? Eu reenquadrei o objeto na frente dele. Ele olhava e percebia errado. Eu mostrei e ele passou a perceber corretamente. É como se ele olhasse e falasse, isso aqui é uma caneta. Não é uma caneta, é uma lapiseira. E lapiseira é diferente de caneta. Caneta não dá para apagar tão fácil, lapiseira dá. E por aí vai. Então, quando eu coloco o objeto como a fonte primária da minha explicação, eu não preciso pensar na pessoa ainda. Eu começo explicando o objeto. E aí vem o segundo ponto. Conforme eu vou explicando a coisa, o que vai acontecer é as pessoas começarão a aparecer. O meu trabalho, então, o segundo passo vai ser descobrir quem são elas. E elas vão ser variadas. Vão ser pessoas de tipos muito diferentes. E aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que encontrar qual é o padrão. O que há em comum entre todas essas pessoas variadas e diferentes que estão chegando para ouvir sobre esse determinado objeto. Percebe que isso vai acontecer ao longo do tempo? Não acontece em uma semana, em um mês. Acontece em 3 meses, 6 meses, 12 meses. Conforme eu vou percebendo qual é a característica, ou o grupo de características comuns, ou comum a todas essas pessoas, eu começo a formar o que o pessoal vai chamar por aí de persona. Então eu não preciso tentar formar uma persona fictícia e daí falar da coisa. Não. Eu posso começar falando da coisa, ver quem chegou e achar o campo comum entre todos esses. Uma vez que eu achei isso, agora eu tenho as duas coisas que eu preciso para conseguir crescer. Eu sei do que eu falo e para quem eu falo. Quando eu sei do que eu falo e para quem eu falo, o que vai acontecer? Eu me torno capaz de contar histórias. Histórias são sempre, vamos tentar colocar de forma bem simplória que vai te ajudar a entender, a descrição de uma sequência de eventos que acontecem na vida de uma pessoa dentro de um mundo. Toda história é isso, todo filme é isso, toda série é isso. Existe um personagem principal, uma série de personagens ao redor dele. Existe um mundo no qual ele está colocado e existe uma sequência de eventos que acontecem. O que é essa sequência de eventos? A sequência de eventos é o seguinte. Problemas que acontecem na vida desse personagem e que ele precisa resolver. O que é o teu storytelling quando você vai criar conteúdo? É o objeto. Todos os problemas que acontecem nesse objeto. Então, por exemplo, eu falo de trabalho no digital de modo enxuto. Problema número 1, renda extra. O meu cliente, o meu personagem, vem muito a calhar na vida dele uma nova fonte de renda, que em algum momento com certeza vai superar a fonte de renda atual se ele perseverar. Outro problema que acontece, localmente é difícil conseguir todos os clientes que você precisa para enriquecer. Globalmente é muito mais fácil. Então a internet vem a calhar para ele porque permite ele ter alcance. Te dei 2 exemplos para você entender o seguinte. A minha problemática, o meu objeto, é o fazer dinheiro trabalhando no digital de forma bem enxuta. Negócio de uma pessoa só. O meu personagem, ele pode ser pai de família, mãe de família, pode ser jovem de 20 anos, tem vários tipos de pessoas diferentes. Agora eu já sei, mas parênteses, né? Agora eu já sei, afunilei isso, não falo com 1 trilhão de pessoas, né? Mas o meu personagem, o que está acontecendo com ele? Eu estou olhando só para aquele recorte da vida dele em que os problemas que acontecem têm a ver com o tema sobre o qual eu falo, com o objeto que eu abordo. E aí o que eu faço nos meus vídeos? Eu vou trazendo, vamos dizer assim, eu espero que você me entenda, se você não entender eu vou conseguir explicar ao longo dessa conversa. Eu vou trazendo para ele diversos possíveis eventos da vida dele e como ele pode vencer os desafios desses eventos e, vamos dizer assim, prosseguir sua jornada rumo à vida perfeita, à vida maravilhosa que ele quer ter. Olha só, eu vou refrasear isso daqui. O que a gente faz aqui, o nosso storytelling
nós vamos fazer um recorte da vida da pessoa, porque nós vamos olhar só para aquela área sobre a qual nós falamos. Por exemplo, eu não vou falar de como você vai cuidar da sua saúde. Eu não vou falar de como você treina na academia. Eu vou falar de como você faz o trabalho que precisa ser feito enquanto todas essas outras coisas acontecem. Então, nenhum de nós pode tentar resolver a vida inteira da pessoa. Eu só resolvo uma parte. Então, eu recorto a vida dela e olho para aquela parte. Só que eu estou tratando você, que é o meu personagem, vamos dizer assim, como um personagem numa jornada. Eu sei de onde você sai e onde você quer chegar. Eu tenho uma ideia. Ela às vezes é mais vaga, às vezes mais precisa, mas eu tenho uma ideia de qual a circunstância atual, por exemplo, você não está conseguindo fazer o teu negócio digital render como você gostaria, ou você não está indo no digital, mas percebeu já que dá para ter uma renda aqui dentro do digital que vai pelo menos igualar a tua renda atual. Esse é o cenário atual. E eu sei mais ou menos onde você quer chegar, que é ter um negócio pujante, funcionando, trazendo dinheiro para dentro de casa todos os meses. Sem que você tenha que fazer 200 mil reuniões, lidar com um monte de gente, construir um escritório, alugar uma sala enorme, mudar para uma cidade grande. Não. Trabalhando do jeito que você quer. Dentro da tua casa, se você quiser ir num coworking, se quiser ter uma salinha, mas coisa simples, coisa pequena, coisa com pouco custo, coisa com pouca equipe. Agora que vem a sacada, que é o seguinte. Esse cenário ideal, o que vai acontecer com você como personagem, conforme você avança nessa jornada, é que ao ir se aproximando do cenário ideal, dentro do recorte que eu abordo, que é o recorte do trabalho digital, graças ao avanço na jornada e você conseguir solucionar essa série de problemas até chegar no lugar ideal, graças a isso, um monte de outras coisas na tua vida vão mudar. Aí nós vamos... Olha como a sacada é foda. Nós vamos voltar pro começo. Qual é o meu trabalho? O meu trabalho é te mostrar tudo o que pode acontecer na sua vida ao chegar aqui. Ou seja, eu não vou te mostrar só como resolver o trabalho, mas todo o impacto que ele tem em todo o resto da sua vida. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é o seguinte, eu estou te mostrando que se você seguir e começar a compreender as coisas que eu estou te apresentando, não só o trabalho muda, mas vários aspectos vão mudar na sua vida, todos para melhor. Então, qual que é a história que nós contamos? Qual é o storytelling que a gente tem que ter no vídeo? O storytelling é o seguinte, é o tempo inteiro expor o cenário atual, expor como deve ser encarada a jornada, ou seja, eu estou te mostrando, olha, para você andar nessa parte, aqui é chão de terra, aqui tu vai precisar de um tratorzinho. Aqui nessa parte já é uma pista livre, tu pode pegar um carro. Aqui é uma montanha, tu vai ter que escalar, não tem jeito. Tô vendo que chegou o iFood aqui em casa. Chegou o iFood, eu acho. Eu tô ouvindo a buzina lá, não sei se minha esposa percebeu. Então, eu vou te esclarecendo qual é o caminho e eu vou te contando onde é a linha de chegada, o que acontece lá no final. O que acontece naquele mundo ideal? O que acontece quando você resolve esses problemas? O que acontece com a tua vida inteira? Eu pego o objeto e eu vou mostrando cada vez mais facetas dele que você não enxergava antes. Só que como eu estou mostrando ele e eu estou enquadrando ele nos eventos da sua vida, e você vai perceber que isso não se faz em um vídeo, isso faz no conjunto dos vídeos. Você precisa ver vários vídeos meus para isso acontecer quando você consome o meu conteúdo. Conforme eu vou fazendo isso, o que acontece é, você vai vislumbrando o caminho com cada vez mais clareza. E vislumbrando o caminho com cada vez mais clareza, você vai conseguindo alcançar esse resultado. E conforme eu vou te mostrando o que está acontecendo na sua vida, você vai percebendo que vale a pena continuar me ouvindo. Porque eu estou fazendo com que você avance, ou estou te auxiliando no avanço desses eventos, desses pequenos problemas que vão acontecendo na jornada.
qual que é a coisa, então? Eu comecei olhando para o objeto. Graças à minha explicação do objeto, vamos ver aqui se ela foi lá na frente pegar. Graças à minha explicação do objeto, olha só que coisa maravilhosa. Eu encontrei a persona. Eu encontrei a pessoa com quem eu falo. Eu sei várias coisas sobre você. Depois que eu encontrei a pessoa com quem eu falo, eu encontro o terceiro ponto. A história da vida dela. Por quê? Já que eu sei quem é você, eu sei mais ou menos qual a história que você vai viver ou está tentando viver dentro do recorte sobre o qual eu falo. Quando eu encontrei a tua história, aí vem o ponto sobre o qual eu estava falando até agora. Eu consigo explicar as coisas contextualizadas nessa história. É por isso que vem storytelling. Por isso que a coisa funciona. Por isso que você tem a percepção de que eu sei te auxiliar no caminho. Porque eu já estou fazendo isso. Porque eu já estou pegando esse objeto agora e enquadrando ele na circunstância da tua vida. Claro, eu não consigo olhar a circunstância específica da tua vida. Mas eu consigo olhar várias circunstâncias que são comuns à vida da minha persona. Que, por acaso, ela é a pessoa comum de todos que me ouvem aqui. Então você não está me ouvindo sozinho, tem mais gente aqui me ouvindo também. Os outros que estão me ouvindo, ao mesmo tempo que você, cada um na sua casa, eles são diferentes de você em várias coisas, mas eles têm esses aspectos comuns. Esses aspectos comuns existem porque existem circunstâncias comuns. O meu trabalho, então, como criador de conteúdo, é ficar sempre investigando e esclarecendo quais são as características comuns de todos que me ouvem, ou seja, o que você tem em comum em todas as outras pessoas que me ouvem, quais são as circunstâncias comuns das vidas de vocês, a tua e dos outros. E agora vem a cereja do bolo. A cereja do bolo é a seguinte, cara. Eu passei por todas essas coisas sobre as quais eu falo. E eu passei, em termos de experiência mesmo, eu vivi elas, mas eu também as superei, porque eu estudei e desenvolvi as habilidades que eu precisava para isso. Então, eu observar a minha própria vida, eu meditar sobre a minha própria vida, eu tirar conclusões sobre a minha própria vida, me dá muito do material que eu preciso para entender a tua vida. Porque eu também faço parte da minha persona. Eu também tenho um monte de aspectos comuns a ela. É claro, existem casos em que não é bem assim. Pensa num terapeuta que está tentando resolver a problemática da ansiedade e ele não é um cara ansioso. Mas a convivência dele com um monte de sujeitos ansiosos na clínica, nos atendimentos, faz com que ele consiga alcançar a mesma coisa que eu alcanço olhando para a minha própria vida. Porque ele vai ter muitos e muitos exemplos dessas características comuns e dessas circunstâncias comuns. Quando eu reúno, ou eu puxo da minha vida, ou dos meus pacientes, nesse caso, que eu usei de exemplo, essas características comuns e essas circunstâncias comuns, fica muito mais fácil de eu contar as histórias certas nos meus vídeos. E de eu contrastar o cenário atual com o cenário ideal. Quando eu faço isso, eu vou ajudando você a ver esse contraste. Só de expor esse contraste e algumas partes dessa jornada, eu te ajudo a fazer esse caminho. E é por isso que esse conteúdo é o conteúdo que faz as pessoas seguirem e comprarem. Porque e outra, as pessoas certas. Porque você partiu do lugar certo, que é a problemática. Você passou a compreender as pessoas e você conseguiu trazer elementos e mais elementos da vida real delas. E aí elas vão te ouvir, elas vão comprar. E você não precisa que o mundo inteiro te ouça, ou o Brasil inteiro te ouça. Você precisa que as pessoas que têm essas características comuns e essas circunstâncias comuns te ouçam. Mesmo que elas sejam poucas, elas serão eventualmente compradoras. Porque elas percebem que você compreende pelo que elas estão passando.
Se você gostou desse vídeo, inclusive desse conteúdo, no link na descrição você vai encontrar as minhas aulas gratuitas que eu estou fazendo para te ajudar a crescer no YouTube. São 3 aulas gratuitas da minissérie A Fórmula do YouTube. É claro, a minissérie é uma preparação para a abertura do meu curso em Engenharia do YouTube. Clica aqui na descrição desse vídeo para assistir as aulas gratuitas e entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde eu vou fazer uma oferta especial que só vai ter lá para o meu curso Engenharia do YouTube. O link está na descrição. Até o próximo vídeo.